professores! Hoje nós vamos falar de estratégias para lidar com a indisciplina na nossa turma ou a agitação da sala, como é que a gente mantém a ordem na sala de aula. Tem estratégia para isso, não é milagre, não é um dom que algumas pessoas têm, outras não. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube. E antes de passar para você algumas técnicas, algumas dicas, eu vou te convidar a vir estudar comigo, a aprimorar o seu plano de aula, aprimorar a sua aula, encontrar uma boa maneira de encaixar o lúdico com a sistematização na aprendizagem dos seus alunos para fazer as coisas de maneira assertiva lá no curso de BNCC. O link está na descrição do vídeo e lá a gente tem grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu atendo você, tiro suas dúvidas, tem sequência didática, oficina de leitura, tem muita coisa bacana, tem planner do professor para você aplicar o que você aprendeu, é muito bom. Mas agora vamos falar da disciplina, ok? Então, vamos falar sobre a disciplina na sala de aula. A primeira coisa que a gente precisa aprender é diferenciar indisciplina de agitação. A sala agitada pode ser até um bom sinal, enquanto a indisciplina é algo ruim. Você também precisa conter agitação às vezes, mas elas são diferentes. A sala agitada é aquela sala onde as crianças estão falantes, estão às vezes empolgadas com uma atividade que você vai dar, empolgadas com algo que está acontecendo na escola, com alguma situação. As crianças podem ficar agitadas e envolvidas com a aula ao mesmo tempo. Então, nesse caso, seria até algo positivo. Ou elas podem ficar agitadas porque estão chegando do recreio, porque estão chegando da educação física, e para isso basta que a gente faça um relaxamento, cante, faça algo do tipo, tá bom? E a indisciplina? O que é a indisciplina? A indisciplina é quando as crianças não estão respeitando regras, cumprindo tarefas, respeitando as pessoas. E aqui, então, a gente tem que ter bem clara essa diferença, né? O respeito às regras, que é a disciplina, e a agitação. A agitação, por muitas vezes, ela pode ser positiva, às vezes ela vai atrapalhar. E a maneira como a gente lida com a indisciplina ou com a agitação são maneiras diferentes e nós vamos continuar aqui o nosso assunto falando disso. Bom, o primeiro passo, professor, para você ter uma turma tranquila e disciplinada é você melhorar o seu planejamento, ainda que ele já seja bom, né? A gente sempre pode melhorar. Então, o planejamento, ele precisa estar de acordo com a minha turma, de acordo com a idade dos meus alunos, quanto tempo os meus alunos conseguem permanecer em uma única atividade. Eu tenho que prestar atenção nesse tempo, né? Não adianta eu querer colocar crianças muito pequenas para ficar muito tempo fazendo uma coisa só. Depois de um tempo elas vão dispersar, vai ficar ruim. Então, o tempo da atividade, a organização, porque os alunos percebem se você está improvisando, se você não preparou bem aquilo que você trouxe para eles, então isso é importante. E principalmente ali quanto ao planejamento, é importante que as suas atividades estejam adequadas para as suas crianças. Sabe a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky? Então, é importante que você tenha essa noção. Se as atividades que você leva para a sua sala estiverem além da capacidade das suas crianças, estou falando que as suas crianças não são capazes, eu estou dizendo que elas não estão preparadas. São atividades difíceis para as suas crianças. O que vai acontecer? Elas vão ficar desmotivadas porque não conseguem fazer. Por outro lado, se você leva atividades fáceis demais para suas crianças, ou seja, se elas estão aquém do desenvolvimento das suas crianças,
elas vão ficar agitadas e indisciplinadas porque não tem desafio, torna-se monótono. Eles pegam e fazem com expresinho e ficam indisciplinados também. Então, um bom planejamento, né? Organizado, material preparado, professora preparada, tempo certo, né? Alternando atividades e com atividades adequadas ao nível que a sua turma está, vão evitar a agitação, a indisciplina, a bagunça na sua sala. Você é o adulto. Aqui tem gente que fica sentido, fica com raiva e às vezes até, né, briga nos comentários. Não tem problema, pode brigar, mas assiste até o final para você me entender, tá bom? Você é o adulto da sua sala. O restante, a gente aqui que dá aula do 1º ao 5º, são crianças. Então, o que acontece na sua sala é responsabilidade sua. E isso não sou eu que estou falando, não é a sua diretora, é a lei. Você é o adulto que está responsável por essas crianças. Então, tome todos os cuidados, seja a referência para essas crianças, né? E procure ajuda quando você precisar. Quando você procura ajuda com a sua supervisão, com a sua direção, você divide a responsabilidade, né? Registre esses pedidos de ajuda quando acontecer, quando for necessário, ok? Bom, espelho. Você é o adulto, você é a referência. Os seres humanos, eles espelham o comportamento das pessoas que se relacionam com elas, né? Então, repara uma criança pequena, você começa a falar e começa a virar, ela começa a virar também. Você tá falando e franziu a testa, ela vai ficar assim, né? Tentando te entender. Então, as pessoas, elas imitam, o ser humano aprende por imitação. Se eu estou lá na frente, agitada, falando alto, os alunos tendem a fazer o mesmo. O dia que eu estou triste, desanimada, às vezes a gente vai trabalhar doente, os alunos ficam diferentes. O dia que a gente está super empolgada com uma tarefa, eles ficam também empolgados, às vezes agitados. Então, a gente ter essa consciência que as crianças nos imitam e cuidar do nosso humor, tá? Uma música me relaxa, tomar um cafezinho, parar um minutinho, a sala dos professores me descansa ou me relaxa, como que eu vou lidar com isso, né, para poder voltar bem para as minhas crianças? Às vezes, a gente chama atenção de maneira muito enérgica, falando alto, com gestos fortes, e a criança vai tender a também ficar assim. Então, mesmo que ela não te responda, mas ela vai ficar também, né, mais agitada. Se você começa a falar mais baixo, mais pausado, mesmo, né, mantém ali um padrão, as crianças, de um modo geral, vão também espelhar isso em você, tá? Então, professora chegou assim muito expansiva, as crianças vão ficar mais expansivas também. Aqui, pessoal, lembra que a gente diferenciou a indisciplina da agitação? Quando eu falo isso, eu tô falando mais da agitação, né? Mas a disciplina também a gente pode ser exemplo, né? Então, isso aqui a professora não queria que fosse desse jeito. Aí alguém fala assim, mas trapaceia, faz assim. Você fala, não, isso não é certo, eu não faço assim, mas a gente vai ver que desse jeito é melhor e tal, né? E assim, deu exemplo, né? Alguém gritou com você, fez alguma coisa, às vezes os alunos falam, professora, você podia ter feito. Não, eu não faço assim não, né? Mostre para eles que você também respeita regras, que você também está sujeita a regras e que você as respeita. Isso também é importante. Às vezes, gente, o aluno tá ali caladinho, mas ele tá te admirando, ele se espelha em você nessas atitudes também, tá? Diferencie o que é grave do que é irritante. Gente, isso é tão importante, mas tão importante. Diferencie o que é grave do que é irritante. Mais uma vez aqui, cabe crítica, eu entendo, Ludmila, você não pode falar assim da sua criança, mas aqui eu não estou falando de uma criança específica, então vou ser bastante sincera. Tem criança que às vezes é chata.
e te cansa. Só que você tem que ser capaz, como adulto responsável por aquela turma, de diferenciar. Às vezes, muitas vezes eu já vi na escola uma criança ser punida porque estava sendo chata. Enquanto às vezes uma coisa muito mais grave, uma atitude muito mais grave não é punida. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. O que é grave? Grave é uma criança que desrespeita um colega, ou professor, ou qualquer outra pessoa, um funcionário da escola. Grave é quando o aluno se coloca em risco ou coloca outros em risco. Né? Por exemplo, uma travessura, pregar uma peça, alguma coisa que possa machucar alguém, né? Isso é grave. Ou o aluno tá abalando ali o emocional de outro por causa, né, de bullying, essas coisas são graves. Agora, aquele aluno que faz piadinha, que interrompe a sua aula, que fica de gracinha, isso é chato. E a gente tem que saber perceber isso pra gente que é adulto não entrar num embate com uma criança e virar pirraça dos dois lados. Então, saber diferenciar o que é grave do que é irritante é muito importante. E, professora, o que é irritante também pode ser corrigido e deve, porque às vezes a brincadeirinha, a piadinha, o risinho, a chaticezinha, isso também vai atrapalhar os outros a se concentrarem, a aprender, vai atrapalhar a própria criança a aprender. Mas eu tô te dizendo para não gastar uma energia desse tamanho com um problema que é desse tamanho, só que barulhento. Tá? Então, a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Já vi situações da professora estar assim, explodindo e o caso nem ser grave. É porque é uma gracinha da criança que pegou ali num lugar que dói mais nela e tal. Então, a gente tem que, até para evitar problema pra gente mesmo, saber diferenciar essas duas coisas. Estou aqui com tudo anotado, porque eu tô falando muito para não me esquecer de nada. Use a curiosidade das crianças a seu favor. Até agora que eu falei muito teórico, né? Mas use a curiosidade das crianças a seu favor. Você gosta de desenhar? Você sabe desenhar algum desenho assim mais simples? Uma coisa que você faça mais rápido? Eu gostava de fazer assim com as minhas crianças. Olha, estão conversando demais? Se eu for falar mais alto que eles para eles me ouvirem, eu vou acabar gritando. Eu ia pro quadro e desenhava assim um personagem de desenho, um personagemzinho que eles conhecem, pode ser bonequinho de palito, e começava a escrever. Então, por exemplo, eu colocava lá Mônica Cebolinha, né? E aí eu escrevia assim: nossa, Cebolinha, não acredito que a professora vai ter que pedir silêncio. Eles param para ver o que você está fazendo e acabam abaixando o tom, porque a maioria para ler. E aí você fala: ah, eu sabia que não ia precisar pedir, tá vendo, Mônica e tal? E aí você retoma ali o silêncio. E daí você fala: gente, agora a gente precisa concentrar, né? E vai continuar a sua atividade, ou dar a sua explicação, ou seja lá o que for. Ah, você não desenha não, você canta. Começa a cantarolar uma música bem baixinho, que eles vão parar pra ouvir que música é essa que a professora tá cantando. Sabe? E aí, às vezes eles até cantam com você, alguns começam a cantar, os outros vão prestar atenção, e na hora que você vê que o volume abaixou um pouquinho, você, gente, agora a professora está precisando falar. Agora a gente vai precisar de silêncio, a gente vai precisar de tranquilidade. E aí a gente vai fazendo essas pegadinhas mesmo com eles. Você ter um mascote na sala para você interagir com ele sem ter que falar com o aluno, não é para ser passivo-agressivo, não. Mas eu conversei até com a Janela, gente, mas tem um mascotinho, né? Por exemplo, aqui tem um macaquinho, aí eu falo: nossa, macaquinho, você viu o que está acontecendo aqui na sala? Eu não acredito que eu vou ter que ficar pedindo silêncio. E aí as crianças param e prestam atenção em você. E aí você já aproveita para dominar a sua aula mais uma vez. As estratégias, elas se desgastam. Uma coisa que deu super certo hoje, se você usar todo dia, não vai funcionar mais. Então, use diversas estratégias.
Um dia você desenha, um dia você canta, outro dia você conversa com o seu mascote, né? Outro dia você oferece um prêmio, né? A gente vai cantar parabéns, eu vou bater um carimbo, eu vou colar um selinho, né? Então você pode fazer essas coisas, varie bastante as suas estratégias para elas não se desgastarem e perderem a validade muito rápido, né? Relaxamento é muito importante. Então, a sua criança, gente, pode ser a sala melhor do mundo, a mais comportada. Depois do recreio, depois de uma educação física, depois de uma excursão, depois de uma brincadeira no pátio, eles não têm a mesma concentração, eles estão agitados. É igual a gente quando volta da academia, a gente está mais agitado. Então, nesse momento, cante, faça um alongamento, diminuindo o ritmo para você conseguir fazer as atividades que exigem maior concentração. Isso aí, no seu planejamento, você já vai aprendendo a encaixar isso tudo. Uma coisa muito importante, quando a criança é indisciplinada, quando ela é chatinha também, mas quando ela é indisciplinada, é você valorizar o que é bom. Todo mundo tem um lado bom. Tem gente que você tem que procurar com mais afinco, mas todo mundo tem um lado bom. Às vezes acontece da criança pintar o set, te deixar nervosa, e na hora que ela vai levar, por exemplo, a atividade para você, a atividade dela está ótima, você pega e faz, não, agora é a hora de você elogiar. Nossa, sua atividade está ótima. Às vezes, gente, a gente fala, tá custando sair, assim, porque a criança te fez tanta raiva. E aqui, mais uma vez, vão me criticar, né? Porque a gente às vezes sente raiva sim, a gente tem que saber se controlar, mas que sente. E aí, você vai falar, essa atividade está ótima. Por quê? Se você, na hora que a criança te oferece o que ela tem de bom, você, menina chata também, não sei o quê, né? Eu sei que você não chama ninguém de chato, mas às vezes sem falar você chama, né? Dá um visto ali, entrega e tal. Quando você não valoriza o que é bom, a criança para de te oferecer o que é bom, né? Ela desiste, ela larga a mão ali e começa a ficar, né, só o negativo. O negativo chama mais atenção do que o positivo. Então, valorize o que é bom. A criança tá te dando trabalho em tudo, mas ela foi gentil com a colega. Ela deixou passar, ela pediu licença, ela foi educada. Valorize. Gostei disso que você fez. Eu achei muito bacana isso aí que você fez. Nossa, você é uma criança educada, né? Tô achando bonito isso aí. Valorize. Eu vou deixar aqui para vocês o livro de selos que eu gosto de usar com as minhas crianças para incentivar, para valorizar o que é bom, para valorizar os mínimos detalhes ali que a criança me oferece. É uma sugestão para vocês trabalharem também. Seja amável ao resolver os conflitos. As crianças vão ter conflitos entre elas, as crianças vão ter dificuldades ao fazer atividades, as crianças vão ficar com raiva de situações. Às vezes os conflitos não são com pessoas, são com situações. Elas querem uma coisa, mas não pode. Tem excursão marcada, mas choveu, a gente não vai. Seja gentil ao resolver esse tipo de coisa. Porque cada conflito que você ajuda a criança a resolver, cada nozinho que você desata na vida escolar da criança, vai fazer com que ela se apegue a você. E quanto mais ela gostar de você, menos ela vai querer te chatear com indisciplina, menos ela vai achar graça em fazer coisas erradas, em fazer gracinhas. Então, seja amável, seja bacana, e assim você ensina a criança a ser também. Para tudo, e presta muita atenção nisso, não ameace as suas crianças. Não faça ameaças, porque você não pode cumprir ameaças. E um dia alguém vai te testar. E quando a pessoa testar e ver que você não pode cumprir ameaças, você vai perder o controle até de quem era bom na sala, tá? Até de quem tinha comportamento bacana. Então, é importante que você não ameace as suas crianças. Deixe claras as regras e as consequências. Então, você não ameaça as suas crianças. Você não fala que vai fazer com elas coisas que você não pode fazer.
Agora, toda regra, quando é quebrada, tem uma consequência. Nos regimentos das escolas existem medidas disciplinares, existem castigos, punições, consequências, não importa como você chama, para as coisas que acontecem. Então, é importante que as crianças tenham clareza disso. Olha, não trouxe a tarefa, só vai para o recreio quando terminar a tarefa. A minha escola permite isso, então a minha criança precisa saber que essa é uma regra da minha escola e que eu vou realmente fazer se acontecer. Né? Então, não ameace, mas deixe claro quais são as regras, o que é que você espera dela e o que é que vai acontecer se ela não cumprir as regras, e isso precisa realmente acontecer. Fale bem dos seus alunos. Não tem nada mais deprimente do que uma professora que só fala mal dos próprios alunos. E eles começam a acreditar e eles tornam verdade tudo que a gente fala, tá? Então, fale bem dos seus alunos. Né? A diretora chegou na sala, você não vai falar, aquela menina não sabe nada, aquela ali não sossega. Não, não. Olha que turma boa. Lembra que a gente já sabe identificar o que é bom, valorizar o que é bom? A gente vai falar do que é bom. Fale bem dos seus alunos. Produção de texto tá linda. Vou mostrar para a supervisora, para a diretora, para a colega, vou mostrar para todo mundo. Se deixar, eu vou publicar no jornal, vou colocar na rádio. Fale bem dos seus alunos, principalmente na frente deles. Eu não estou dizendo que quando tem um problema, você não vai resolver. Claro que eu vou chamar a supervisora de vez em quando e vou falar, olha, eu estou precisando conversar sobre isso, tá acontecendo isso daqui, tá acontecendo aquilo dali, mas não é ficar falando mal de aluno, falando mal na sala dos professores, falando mal na frente deles principalmente, porque a criança está internalizando isso. Quando a gente vai conversar com os pais, isso aqui nós vamos conversar daqui a pouco, espera aí. Ensine a criança a desenvolver estratégias pessoais. A criança tem dificuldade de fazer dever de casa, cumprir as tarefas. Ensina ela a fazer um cronograma, ensina a fazer um checklist, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um aluno muito agitado que eu tinha, que ele era agitado demais, gente, mas demais. Mas era coisa assim, eu ficava cansada de tanto que ele se movimentava, do tanto que ele falava, do tanto que ele mexia. O material dele ia espalhando pela sala inteira se deixasse, de tempo em tempo eu tinha que falar para juntar o material de volta. E assim, ele era agitado demais. Aí, eu comecei a chegar do recreio e fazer um relaxamento, mas ele era tão agitado que na volta do recreio ele não percebia que eu estava fazendo um relaxamento. E aí, um dia, longe dos outros alunos, eu cheguei perto dele, só dele, e falei, olha meu bem, presta atenção numa coisa. Você já viu que a professora, ela chama muito a sua atenção? Aí ele ficou sem graça, chama, eu não fico quieto, né? Eu falei, mas você já reparou que só depois do recreio? Aí ele parou, pensou, professora? Eu falei, Você chega suado, agitado e não para prestar atenção. E aí você às vezes atrapalha até os outros colegas, não presta atenção no que você tem que fazer. Mas olha só, a professora começou a voltar do recreio e fazer, você viu que a professora fica lá respirando fundo, faz assim, faz um alongamento. Isso aí é para te ajudar a acalmar, ajudar o coraçãozinho a voltar pro lugar, parar de pular, pra gente poder estudar, só que você não tá fazendo. E eu tô fazendo pra você, pra não ficar te xingando depois do recreio, entendeu? Aí ele falou, aí ele virou um santo e transformou. Mentira, né, gente? Mas aí ele começou a fazer o exercício, o relaxamento, e ele começou a ficar mais tranquilo depois do recreio. Nada que eu tô falando aqui é milagre, nada que eu tô falando aqui vai acontecer assim, né? Vai resolver todos os seus problemas como se fosse um remédio mágico, não. Mas isso vai melhorar. Bom, acontece que aqui eu falei da turma de um modo geral. E se você fizer tudo isso que eu te falei,
você falar bem dos seus alunos, você ensinar estratégias para eles mesmo controlarem o seu próprio comportamento, você tiver um bom planejamento que não tá nem além nem aquém, você usar a curiosidade deles, você cuidar do seu próprio humor, você não ameaçar, você deixar claras as regras. Se você fizer isso tudo, você vai conseguir uma boa disciplina de um modo geral. Isso quer dizer que, assim, uns 80% da sua sala vão ficar mais tranquilos, vão ter um desempenho melhor, vão ter um comprometimento melhor com você, com as tarefas que você passa. Mas existem sempre, gente, toda sala tem algumas exceções. Alguns alunos que estão ali fora da curva. Alguns alunos que, mesmo que você faça tudo isso e muito mais, ainda vão te dar trabalho. E muitas vezes acontece que eles vão te dar trabalho. Lembra que a gente diferenciou o que é chatinho do que é grave? Eles vão te dar trabalho nas coisas graves mesmo, né? Não cumprir tarefas, atrapalhar os outros, fazer bullying, se expor a risco, expor os outros a risco. Então, isso vai acontecer. Só que quando tá tudo em paz, quando tá em dia tudo que a gente conversou aqui e ainda tem uma criança assim, então essa criança deve estar passando por algum problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos investigar qual é o problema. Você primeiro vai sentar com o seu supervisor, vai conversar com a sua supervisora, vai conversar. Depois nós vamos chamar os pais. Muitas vezes, quando essa criança está dessa maneira, os pais não dão assistência, não tem problema. Você vai enviar um bilhete para os pais e vai registrar que você enviou um bilhete para os pais. Você vai ter um registro que você está tentando essa comunicação. Isso é importante para a gente que é professor também. Tá, agora a mãe veio. De tanto eu chamar, ela veio. Você vai conversar com essa mãe mostrando para ela que você pretende ajudar o filho dela e dar sugestões práticas. Mãe, eu preciso que você olhe a atividade do seu filho. Nós vamos registrar em ata e você vai assinar que de agora para frente vai olhar a tarefa do filho, vai assinar os bilhetes da professora. Mãe, essa criança, eu acho que ela está precisando de um fonoaudiólogo. Vamos assinar e a gente vai querer um retorno, né? Não é conversar só para estressar a mãe, né? Tem professora que conversa às vezes, eu sei que eu não tô criticando professora, mas é porque eu já vi isso acontecer. Conversa às vezes com a mãe como se a mãe tivesse que descartar a criança, porque a criança não tem nem conserto, mas ué, como que você quer que a mãe reaja a isso? Né? O filho dela. Então, ela precisa ter uma ação, uma prática que ela possa fazer por essa criança. E aí a gente vai investigar o que a criança tem, por que ela está agindo desse jeito, se isso é novidade ou se isso sempre foi assim. E a gente, junto com a escola, né, porque o aluno não é só nosso, vai ver quais são as medidas disciplinares que a escola aplica para aquilo que está acontecendo. Porque tem coisas que não podem continuar acontecendo. E depois de você ter feito tudo isso, dividido o problema com a supervisão, chamado os pais, informado, feito ata, não pode continuar acontecendo. Então aí a gente vai verificar dentro do regimento da escola quais são as medidas que podem ser tomadas. E tudo isso tem que ser registrado, né? No caso da indisciplina individual desse aluno, tem que ser registrado. Não pode ser uma conversa que você vai ter sozinha com a mãe, tem que ter testemunha, tem que ser tudo ok para a segurança de todo mundo, para do aluno e para a nossa também. Eu espero, gente, esse vídeo ficou bem longo, mas é porque é um assunto assim é um assunto onde a gente tem muitas ações e ações de natureza diferente. Então, espero que ele te ajude. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima.